Não sei se já tiveram a sensação de ter o que eu chamo de vida merda. Quando que aquela criança que tinha 6 anos de idade queria ser astronauta, queria ser corredor de Fórmula 1, queria ser lutador de MMA ou youtuber, quando que aquela criança foi convencida de que o que ela precisa é subsistência? A quantidade de transformação que tem de vícios nesses locais é muito grande. Como assim? Vícios, a pessoa, por exemplo, está viciada em cocaína. Tu falou transformação. A transformação pessoal. Quando ela entra pra igreja. A pessoa entra para a igreja e tem uma vida transformada, e tem alguns motivos da psicologia para isso. Tem um cara da psicologia muito importante, chamava Abraham Maslow. Esse cara mudou para sempre a psicologia, mudou para sempre a medicina. Porque se você pega a medicina desde o seu início, é sobre doença. Ela começa a estudar, vou estudar o Phineas Gage, que é aquele cara que atravessou o córtex pré-frontal e ficou alterado. Vou estudar a área de Broca, a área de que Broca tem a ver com Verne, que a área tem a ver com a linguagem. A gente sempre começou na medicina estudando o quê? Doença. Psicologia também. Freud começou estudando histérica, começou a estudar, enfim, pessoas que tinham muitos transtornos mentais. E aí o Abraham Maslow começou a falar o seguinte, olha, quando que a psicologia vai falar do amor? Quando que a psicologia vai falar da fraternidade? Vocês devem ser tema da psicologia. Porque quem vai falar sobre isso? E aí, o Carl Rogers, que veio depois do Abraham Maslow, ele começou a buscar essa chamada psicologia humanista. E ele queria saber, se a gente tem tantas linhas diferentes, quais elementos que fazem tanta transformação e que seriam comuns. E acharam 3 elementos, e que existem na igreja. E que existem nos alcoólicos anônimos, que existem nos narcóticos anônimos. O primeiro se chama empatia. É conseguir se colocar no lugar do outro. Quando você vai, por exemplo, numa igreja universal e tem um cara lá, que chega lá na frente para falar sobre vício e fala, eu era craqueiro e estava igual a vocês, agora eu estou aqui, você também tem direito a conseguir a libertação. Enfim, existe empatia genuína. É cracudo que fala, explica pra ele. Cracudo. Obrigado. Eu vou melhorando o uso do vernáculo ao longo da nossa participação. Cadê o Jean, Bruno? Não sei, ele saiu e falou pra eu ficar aqui. Mas aí... Mas tu não tá aí trocando as câmeras, seu arrombado. Ele falou que não mexi em nada. E lá, mané? Mas ele tá fazendo o que lá, então? Vai ficar sentado sem mexer em nada. Deu muito pouca autonomia pra ele. O ser humano quer autonomia. Fala do cracudo. O ser humano quer autonomia. Aí o que acontece? A Cracudo, empatia mano. é o primeiro elemento. Segundo elemento que acontece na igreja, que transforma a vida das pessoas, se chama aceitação positiva e incondicional. Não importa o seu passado, não, cara. Não importa o que aconteceu, não. É daqui pra frente. Eu não vou te julgar. E quando a gente A internet não é assim. Não, mas a internet, cara, Por isso que ninguém se redime. A internet parece mais o tribunal do crime do que... A internet... Bota logo no pneu. Ô, valeu, né? bota logo no pneu. O que a gente vê na internet chama-se exibicionismo moral. Que aí é um outro elemento que existe, que a gente pode até falar um pouquinho a respeito depois. Se a gente tiver tempo, logicamente. Claro. Mas aí é o outro terceiro elemento que existe. A gente tem a questão da empatia, tem a questão de aceitar o outro do jeito que ele é. O cara é drogado, o cara chegou na igreja, ele é irmão, não tem esse negócio de apontar o dedo. Narcóticos anônimos, o cara não importa a profissão dele, não. Ele é igual a todo mundo. E aí vem um terceiro, que é congruência. O que é congruência? É ter a possibilidade de uma vida autêntica. Não sei se já tiveram a sensação de ter o que eu chamo de vida merda. O que eu vou falar no sentido... Eu tenho a sensação de ter vida merda às vezes, cara. Eu vou falar que é uma coisa típica de vida merda. É foda. Eu vou falar um pouquinho né? sobre isso. É você acordar. Eu já tive a sensação. É acordar querendo que o dia termine. Uhum, É você acordar não quer nem sair da cama. E quer que aquilo tudo acabe. E um dos motivos que acontece isso é que você começa a viver um personagem. Carl Rogers vai falar que existe a perspectiva interna e externa. Tem um Igor, cara. Tem um Douglas que eu nunca vou conhecer, cara. E que nem as pessoas que vivem com você conhecem. Nem as pessoas elas conhecem mais do que eu, claro. Mas ninguém conhece o Igor de verdade. Ninguém conhece o Douglas de verdade. Só que todos nós temos que, em alguma medida, usar algumas máscaras ao longo do nosso dia. É lógico. Isso se chama civilidade. A gente tem que se disciplinar.
A questão da docilização. Foucault falava muito disso. Domesticar-se. Quem fala Foucault? Foucault. Tá. Michel Foucault falava disso. Da gente estar se docilizando, estar se domesticando. Sem domesticação não existe civilização. Mas até que preço? Que era porque Freud falava que o ser humano, ele se transforma... A civilização transformou o ser humano neurótico por natureza. Porque no momento que o ser humano teve que começar a viver de acordo com regras, ele parou de ser um ser humano Que precisava se importar. Quer dizer, passou a ter que se importar com Ele passou a coisas. se importar. E isso se chama civilidade. A gente tem que se importar mesmo. A gente é mais do que isso. Só que Carl Rogers começou a falar uma coisa que mudou para sempre a psicologia e que tem a ver com vícios, que é a gente precisa ter uma vida mais autêntica. E uma coisa que não me explicavam quando eu era mais novo, a primeira coisa que nunca me explicavam, que é uma coisa muito errada, eu sempre achava que eu estava muito velho. Cara, eu entrei no vestibular, cara, com 18 anos achei que eu estava velho. Porra, eu entrei com 25, um bagulho assim. Não, mas eu vou te falar, mas eu entrei na computação e no bacharelado de matemática pura. Abandonei tudo no sexto período, cara, eu não aguentava mais computação, com todo respeito. Eu não aguentava aquele negócio mais, cara. Eu queria saber Não, mas sobre... a gente surta. Eu No queria sétimo saber, cara. período eu quase abandonei. Eu abandonei no sexto, cara, eu queria saber, não era sobre o Quem é que computador. transa nessa porra? Eu queria saber, cara, sobre a mente humana, eu queria saber pra onde a gente vai, o que vai acontecer. Aí com 25 anos, cara, eu entrei na psicologia, eu achei que eu tava velhaço. E aí eu falei, vou trabalhar. Cara, eu sempre achava que eu tava velho, independente da idade que eu tinha. Tem gente aí que tem 20 e poucos anos e acha que tá velho. 30, 40, a gente sempre vai achar que tá velho. E a gente sempre vai ver Mas essa perspectiva. achar que está velho mentalmente ou... Não, achar em termos de corpo, de espírito. corpo também, por exemplo. Eu sempre vi um coleguinha que tinha 21 anos e já estava entrando no mestrado. Sempre tem um coleguinha... Por exemplo, eu entrei no mestrado, eu tinha 32 anos. Pô, velhaço! É um idoso. É o Gandalf da UFMG. Quando ele chegar, vai precisar de cuidadores de idosos para ele poder subir a porra da escada. Então a gente ficou com essa ideia, entendeu? E outro elemento que eu comecei a perceber, além dessa questão de estar ficando velho, é a questão de que quando a gente começa a ter uma vida, cara, que não é autêntica, a gente sofre demais. E uma coisa que não me explicavam, e ninguém nunca explica, é que entre a vida merda que você detesta e a vida dos seus sonhos, cara, tem várias possibilidades no meio que a gente não percebe, porque a gente está focado no problema. Eu não estou falando que você vai seguir seu sonho, não. Que eu acho muito ruim esse papo coach de vai dar tudo certo. Não, cara, o mundo lá fora é uma merda. O melhor, às vezes, não vai ter a remuneração. O cara que passa a perna vai dar certo. Não, o mundo vai pagar. Não, cara, ele vai passar a perna a vida toda, vai dar sempre certo para ele. O mundo, às vezes, é muito injusto mesmo. Não é aqui se faz, aqui se paga. Mas, em algum momento, cara, a gente consegue ter uma vida um pouco mais autêntica do que isso que a gente está vivendo. E aí que eu vou surgir com um conceito que eu criei. Tem nada de acadêmico, na verdade, é um conceito de boteco. Tá no curso? Não, não tá no curso não. Não Oh. tem jabá agora não, cara. Não, mas daqui a pouco eu faço outro jabá. R$1, velho. Pô, vamos lá. Quem quer aprender a controlar a ansiedade, tem o curso neuroansiedade.com, que inclusive Ratão já fez aí a compra Eu dele do só grau. não fiz ainda porque eu tô sem meu cartão aqui, mas eu vou comprar. Um real custava R$1.597 aí. Enfim, vai ter o acesso. Mas nem isso que eu queria falar a respeito. Mas eu agradeço demais Não, pela tem ajuda à divulgação. é hein? R$1. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, cara, o mundo realmente é uma merda. Só que Porra, a gente tu tava pode... falando de um bagulho que eu tava mó... Tu Não, eu vou levantou falar um mais. gancho assim que eu fiquei... Não, eu vou falar Cadê, mais. viado? Não, eu vou falar que a vida lá é Eu que tô a esperando boss. ainda, mano. Não, que a vida lá é que a boss. O que eu falo de vida lá é que a boss? Ah, é? A tua Eu vou teoria explicar de minha teoria de boteco. boteco, que é o seguinte. O que é vida like a boss? Isso aqui tem a ver com a vida like a boss. E se você mais tarde ter mais um, eu vou aceitar também, não sei como tá o seu O horário. olho aí. dele já tá como? Cara, por que acontece? O que acontece é o seguinte. Vai soltar o Quando demônio a gente interior. vive a vida merda, isso é muito importante pra quem nos assistindo agora. Porque eu já vi uma vida muito merda, cara. Cara, eu dava aula lá em Pará de Minas, até comentei na última vez que eu vim no Flow.
E não tinha carteira assinada, cara. Eu acordava. Olha que loucura, eu acordava. Não, na moral, vocês dois Às estão de 4 da manhã. parabéns, porque ser professor no Brasil tem que gostar muito, mano. Cara, eu Puta que acordava, pariu. cara. Olha que loucura, eu acordava às 4h30 da manhã pra estar às 7 da manhã em sala de aula em Pará de Minas, ganhando R$20 a aula, sem carteira assinada, dava aula até às 11 da noite, voltava pra casa, chegava em casa às 2 da manhã. Cara, eu acordei às 4 da manhã, cheguei às 2, fazia isso 2 vezes por semana. E eu sentia, cara, cada dia que eu saía, eu ficava pensando assim, eu não quero que esse dia aconteça. Eu quero que esse dia acabe. E eu comecei a torcer pela minha morte, cara. Já A coisa aconteceu assustadora. de, tipo, dar tão cansado de querer deitar no chão e dormir. Cara, eu te falar Isso já aconteceu comigo pra já, mim, mano. não é só o cansaço. De vida Era mesmo, você- cansado de... É você não querer acordar de manhã pra não ter que enfrentar o que te espera. E sabe uma coisa que aconteceu comigo naquela época que me fez desenvolver a teoria do Like a Boss, que não tem nada a ver com academia, pelo amor de Deus? É o seguinte, a gente, quando tava na vida merda, a gente começa a se furtar, a gente começa a se privar de tudo que não é importante. Então, por exemplo, eu era músico. E quando eu tava no auge da merda, roubaram meu teclado. Que era o único, quem é músico sabe que instrumento é uma coisa que você tem, enfim, é uma coisa cara. Porra, que triste, mano. Aí, eu adorava jogar videogame. Cara, começou a vida merda, cara. Eu não joguei PlayStation 1, não joguei PlayStation 2. O PlayStation 2, eu peguei o finalzinho do PlayStation 2, já tava no PlayStation 70, PlayStation 2. E o ponto é o seguinte, que essa é a parte mais triste. A gente acha que a gente não é digno. Então, por exemplo, a gente tá tão na merda que, cara, pode ser R$10 o passeio, R$5 o passeio, você tem o dinheiro, você sabe que aquilo pode tornar a sua vida menos miserável e que pode tornar aquele momento um momento like a boss, como beber isso aqui nesse momento agora. E você simplesmente se furta disso. Sabe por quê? A gente vai tirando tudo aquilo na vida que não é importante. Ah, mas eu tiro o videogame porque não é importante. Ah, eu tiro a música que não é importante. O importante é pagar boleto. Cara, você vai tirando tudo que não é importante. Até que em algum momento, nada mais importa. E quando você já tirou tudo, cara, não tem mais nada pra tirar, as pessoas podem te perguntar, o que você gostaria? E se você agora tivesse um grande podcast igual o Flow, o que você faria? Não sei. A pessoa não é capaz de te dizer um passeio que ela gostaria de fazer. E muitas vezes porque ela está aprisionada numa vida tão merda, que ela ela começa a achar que nada daquelas pequenas coisas que importavam tanto vale a pena. E a pessoa começa, cara, a ter uma vida de simplesmente negar qualquer tipo de pequeno prazer. Eu conheço gente, cara, que às vezes tem um salário, eu tinha um salário de R$2.000. E ficava tudo na conta. Ele falava assim, mas a minha cerveja artesanal que chega lá de uma assinatura, não sei o quê, ela tem. Porque nesse momento agora, eu tô tendo uma vida autêntica. Nesse momento agora, e a gente, cara, começa nessa loucura de falar, eu detesto essa expressão pagar boleto. Porque pagar boleto é uma expressão escrota. Porque é a expressão que dá a entender... é escrota. Escrota. É uma coisa escrota. Eu vou falar por quê. Porque dá a impressão que ser humano é pagar coisa. Não, cara. Inclusive, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar... Mas você paga as coisas que Não, você mas tem que pagar consome, mesmo. né? Não, mas tem que pagar. Eu tô falando o seguinte. Você começar a falar que eu só faço o que importa, torna a sua vida a mais desimportante de todas. Por mais que todos ao redor falem que ela é relevante. Inclusive, uma coisa interessante, que é um exercício que eu gosto de fazer, é a busca pelo ordinário. Porque todo mundo nos ensina a buscar o extraordinário. Aí eu quero... Cara, claro que ser reconhecido é legal. Claro que você tem um livro que é best-seller, é lógico que é legal. É claro que você tem o Flow, que é o maior podcast do Brasil, Like a Boss, que construiu com muito suor aí nesse tempo todo. Claro que isso é legal, cara. Isso é o extraordinário. E todo mundo busca o extraordinário, mas nem todo mundo vai ter o extraordinário. Mas, até mesmo quem alcança o extraordinário, muitas vezes ignora a beleza do ordinário. A beleza de acordar de manhã e fazer um café com a família e comer um pedaço de pão. A beleza que é poder assistir um filme, sei lá, no Netflix. A beleza que é poder tomar esse drink aqui agora na companhia de pessoas que são interessantes, pessoas que você gosta, entendeu? Então, essa busca por uma vida autêntica é uma coisa que as pessoas não buscam mais. Você tem uma ideia, cara?
Eu dava aula na faculdade de Direito, lá na Psicologia Jurídica, e eu perguntava, aqui vão sair os maiores juristas do país. Os maiores juristas do país vão sair dessa sala aqui do FMG. Se você pensasse em todos os movimentos, todas as ações que você tomou antes de sentar nessa sala, quantas que foi você, genuinamente você que escolheu? Por que você está aqui hoje? Ah, eu estou a fim de estabilidade. Quando que estabilidade? Quando que aquela criança que tinha 6 anos de idade queria ser astronauta, queria ser corredor de Fórmula 1, queria ser lutador de MMA, ou youtuber, quando que aquela criança foi convencida de que o que ela precisa é subsistência? E quando que ela foi convencida que ela não tem mais direito de ter nenhum tipo de prazer, porque aquilo, pequenas regalias, não vale a pena? E quando que ela começou a perceber que se não for extraordinário, não vale mais a pena? Existe uma necessidade, a meu ver, de uma busca pelo ordinário. O extraordinário, cara, é incrível. Mas será que a gente não poderia também estar se conectando com o ordinário? A gente sempre fala do ordinário como se fosse uma merda. Eu já vi gente falando assim, nossa, fulano de tal é medíocre. Medíocre por quê? Ele tá saindo com a família dele, ele tá jogando pipa, ele tá jogando Street Fighter, perdendo pro Blanca. Ele tá tendo uma vida que é uma vida autêntica. Cara, eu vou te moer. Isso aí é um desafio pro Street Fighter? Eu gostaria que a gente tivesse aqui, publicamente, você contar aqui. Alguém já te fez 3-0 no Street Fighter aqui no Flow antes? Não, Mas você virou 5-3. eu virei 5-3. Isso é uma lição da vida que a gente tem que saber quando parar. Quando eu fiz 3-0... Esse cara, ele falando esse bagulho aí da busca do ordinário e a existência do extraordinário, eu juro que se ele mandasse eu abrir a Bíblia em alguma página, eu abria, mané. Porque a gente procura por isso, né, meu parceiro? Cara, mas... A gente, sinceramente, às vezes eu fico... Caraca, como é que eu cheguei aqui, brother? Não, é assim, eu não tô zoando, mas muito do que os meus amigos sabem. Que assim, eles chegam pra mim e eu me vejo muito nisso aí que você tá falando. Porque assim, apesar de eu não achar que eu vivo aquela vida merda que a gente tava falando antes, Claro. muito do ordinário ficou pelo caminho e eu tô tentando retomar. No sentido que quando as pessoas me perguntavam, na verdade, pô, cara, o que você gosta de fazer? A minha resposta sempre era, nada, cara. Não tem nada que eu gosto de fazer, de verdade, assim, que eu faço no meu tempo livre. Você esquece até a sua cor favorita. Pois é, Pra você cara. ter ideia. Em que momento que esse Igor se tornou, às vezes, uma pessoa que não se olha pra dentro, sabe? E é um exercício que a gente faz todo dia. Não é um exercício pra nos causar tristeza. É um exercício pra nos causar a ideia de que, peraí, cara. Você não é só o Igor 3K. Você é o Igor Coelho. Que tem uma família, que tem filhos e, enfim, que tem uma mulher que te ama, que gosta de fazer um monte de coisa. Entendeu? E a gente se furta. Meu Deus do céu. Agradeço. Já Você deu tá. merda, hein? Toma cuidado. Você tá. Mano, de onde é que surgiu aquela tesoura ali, velho, que tá na mão dele? Não, isso Eu aqui também não sei. tá na pauta. Tá nada, sai daqui com essa porra. Do nada, Mas- mano. Mas vai lá, fala. Mas enfim, aí a questão essa busca, essa geração de hoje. Cara, uma coisa que agora uma coisa que eu detesto também, sei o que é? Jovem domesticado. Cara, o jovem tem que ser domesticado, não, cara. O jovem tem que ser. Cuidado que você tá falando. Não. Porque se incentivar jovem a não ser domesticado, tem um meio termo aí. Não, você Toda vida tem um meio termo. Não, sabe por quê, cara? Eu vejo, Porque cara. jovem é a obra do capeta. Não, cara, mas Jovem tá... tem que acabar. O jovem tinha que Sabe o que eu acabar. acho do jovem? Eu acho que quase tudo que o jovem fala, eu acho que é merda, com todo respeito. Não, todo respeito. Eu já fui jovem merda pra caralho. Mas já fui mesmo, Com jovem, todo cara. respeito, é muito bom, Mas sabe né, que- cara? mas sabe que eu tô Aí, falando com isso? todo respeito, vai tomar no cu. Não disse não. Mas sabe por quê? Mas sabe o que eu acho interessante, cara? O jovem, ele... Tem uma coisa interessante do jovem, que ele acha que a geração dele vai ser boa pra caralho. Não, e ele acha que ele sabe da porra toda. Sabe, cara? É o bastião da moral e Mas, da... mas uma coisa que eu acho legal do jovem é que existe um momento do jovem ser domesticado e virar o pagador de boleto que acha que não merece assistir a estreia do Homem-Aranha no cinema. Mas isso vai acontecer com ele, querendo ou não.